Com a celebração desta Eucaristia, no tempo da oitava da Páscoa, nós celebramos aqui na nossa amada PUC Minas a celebração anual da nossa Páscoa. Embora a palavra Páscoa tenha entrado na língua portuguesa, provindo do grego e depois do latim, na sua forma sonora, Páscoa, que lembra Pasca do latim e Pascha no grego, ela não tem o significado como filha das mães que a geraram enquanto som. O seu sentido não vem do grego e do latim. As mães que fizeram com que esta palavra viesse em termos lexicais para a língua portuguesa, entendem-na como sinônimo de sofrimento. Pascho, em grego, significa sofrer. No entanto, se lexicalmente, em termos sonoros, a palavra se constrói a partir do grego e do latim, o seu sentido vem do hebraico, Pesach, que significa passar, passagem. Por isso mesmo, se a Páscoa fosse associada somente ao sofrimento de Cristo, ela seria vinculada à morte dele e à Sexta-feira da Paixão. Como ela é associada à passagem de Cristo, nós celebramos o Tríduo Pascal, que, naquela que significa semana coração do ano litúrgico, funciona como miocárdio deste coração. Um católico não pode se entender como tal sem celebrar o Tríduo Pascal, centro, fulcro da sua fé. E por isso mesmo, por ser chamado de Tríduo Pascal, a Páscoa se inicia na Quinta-feira Santa, continua o seu sentido na Sexta-feira Santa e realiza-se plenamente no sábado com a Vigília Pascal e, portanto, com o domingo de Páscoa. Significativamente, o evangelista João, que dos evangelhos é aquele que de uma forma talvez mais plástica, mais nítida, mais palpável, toca a dimensão dessa passagem do Cristo, nola coloca na ceia do Senhor, no introito do capítulo 13, que inaugura a segunda parte do seu evangelho, dizendo: sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, amou os seus e amou-os totalmente, plenamente, até o fim. Simbolicamente, Jesus, no início da ceia, se coloca aos pés de cada um dos discípulos, jogando ali a água. E aparentemente, como muitas vezes ouvimos, nada de errado tem nisso, porque a palavra de Deus se presta a muitas interpretações, segundo os rabinos, no mínimo, cada página deve ser interpretada pelo menos 70 vezes diferentemente. E entende-se quase sempre que o gesto de Jesus ao lavar os pés dos apóstolos indica o serviço, a humildade, o ministério e assim por diante, e isso não está equivocado. Mas São João vai além desta compreensão. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele começa a mostrar para mim e para você que é dali que começa o sentido da passagem. Primeiro, porque não se pode passar sem os pés. São os pés o símbolo da passagem. Quando fisicamente eu preciso demonstrar que eu estou saindo do norte para o sul,
ou vice-versa, eu o demonstro pela passagem dos meus pés que cruzam esta linha. Segundo, porque o verbo da ressurreição, que significa o ápice da passagem, em grego, na sua forma egeiro, ou na sua forma anistemi, significa pôr-se de pé, pôr-se levantado. Logo, não é possível passar sem os pés. Logo, não é possível compreender esta passagem que acontece na ressurreição sem os pés colocando-me de pé. Porque eu posso ter os pés e mesmo assim viver sentado. Eu posso ter os pés e mesmo assim viver deitado. Eu posso ter os pés e nunca me deslocar adequadamente para o horizonte que dá sentido para aquilo que deveria nortear aqueles pés. Então, para além dos pés, é preciso que eles tenham o sentido da passagem como dinâmica orientadora do seu movimento. Mas não somente isso, porque alguém poderia me passar. Mas quando alguém me passa, quando alguém me leva, não é autêntica passagem. E entenderemos daqui a pouco por quê. É preciso que eu me coloque de pé. E muito significativo que os dois verbos usados na tradição bíblica do Novo Testamento, egeiro e anistemi, estejam vinculados a essa imagem plástica, simbólica do estar de pé. No entanto, nós vamos nos envelhecendo ou vamos entrando na compreensão daquilo que significa viver, alcançar as dinâmicas desta existência, com as capacidades que temos de ler, reler e interpretar os eventos que acontecem conosco, nos limites que nos constituem, e entendemos que passar de fato não tem somente a ver com os pés. Muitas vezes os pés até saem de um lugar para o outro, mas o lugar anterior que foi deixado permanece no lugar interior do coração. O lugar anterior permanece no lugar interior. E todas as vezes que o lugar anterior permanece no lugar interior, não ocorre passagem alguma. E é por isso que quando o lugar anterior, que quase sempre precisa ser deixado, e quando ele não é deixado no sentido de desejado como objeto de desejo a ser deixado, em muitas situações ele me obriga a deixá-lo. Quantas vezes nós tivemos que deixar espaços, deixar situações, deixar pessoas, deixar contextos, mas nós não deixamos plenamente conscientes com a liberdade daquilo que significa separar-se do ato. Fomos obrigados pelas circunstâncias a deixar. E todas as vezes em que nós não escolhemos o deixar nos acompanha. E quando ele nos acompanha, o passado permanece no presente. E quando o passado permanece no presente, nós não deixamos o anterior, porque ele permanece no interior. E todas as vezes que isso acontece na nossa vida, nós não passamos. E porque não passamos, não fazemos a experiência do estar de pé. E porque não passamos, não entendemos concretamente, aqui, de uma forma palpável, o que significa uma existência ressuscitada, uma existência pascal. E talvez por isso, todas as vezes que nós deixamos o anterior,
mas ele permanece no interior, nós carregamos fardos, e fardos tão pesados, que inclusive tendem a somatizar, a tornar-se concretude enferma dentro de nós, nos adoecendo. Quando isso toma forma de mágoa, de ressentimento, de rancor, que é a forma pior de trazer comigo a anterioridade. Todas as vezes que a anterioridade reina como mágoa, como ressentimento, como falta de perdão, como murmúrio, ela me adoece, ela me empobrece. E não adoece somente simbolicamente, não. Está comprovado, muitas pessoas, inclusive com doenças graves, crônicas, sofrem disso por conta de carregarem consigo uma anterioridade não integrada no hoje. Além disso, existe um segundo ponto. Quando Jesus lava os pés dos apóstolos e lança ali a água, ele traz um símbolo maravilhoso. Primeiro que ele lava aqueles que serão o sinal da passagem. Ele lava aqueles pés que serão o sinal do levantar-se, sem os quais a ressurreição não acontece. E ao lavar esses pés, ele usa água, que simboliza necessariamente aquilo que precisa ser abraçado conscientemente por nós para que a passagem se realize, que é o amor-doação. A água é símbolo do ágape, é símbolo da intenção mais generosa de Jesus, porque o ágape é aquele amor que se doa e não espera absolutamente nada em troca. Nem muito obrigado, nem um sorriso, nada. O ágape é, por isso, o exemplo mais profundo e alto do que significa o amor cristão, que se doa e se alegra por doar-se, sem esperar nada em troca. Todas as vezes em que o coração espera alguma coisa em troca, ele não é mais amor-doação. Ele já é amor-necessidade. O amor-necessidade, segundo Lewis, na sua famosa obra Os Quatro Amores, quando ele estudou as formas gregas de amor na antiguidade, o storgé, o eros, o filia e o ágape, numa das suas páginas deste opúsculo tão rico e tão simples de ser lido hoje, inclusive em formato online gratuito, este livro de Lewis, ali, numa certa página, numa certa altura, ele diz: o amor-necessidade é o único amor permanente na vida do ser humano. É aquele que sempre nos acompanha. É aquele que nunca nos deixa. Porque o ser humano é sempre carente. Haja vista a reclamação do bebê ali, que quer o colo. Desde pequeno, a gente é assim. E quando a gente não tem o que a gente quer, a gente chora. E quando a gente, chorando, não chama atenção, a gente grita. E quando gritando a gente não chama atenção, a gente briga. E em casos extremos, a gente adoece. Porque quando a gente adoece, aquele que é objeto de desejo do nosso amor-necessidade, obrigatoriamente terá que se ocupar de nós. O ser humano é tão curioso que quando ele entende que amadurecer, crescer, mudar, melhorar, significa deixar de ter a atenção do outro, ele desiste de melhorar.
É interessante. Aquele filho que dá mais preocupação para o pai é o que mais ocupa a atenção do pai. Aquele aluno que mais problemas dá para o professor é aquele que mais ocupa a atenção do professor. É por isso que é tão difícil crescer, é tão difícil amadurecer. Porque quando a gente cresce, quando a gente amadurece, quando a gente evolui, quando a gente decide permanecer de pé, a gente passa a ser admirado pelos outros, mas quem é admirado nem sempre é amado, quem é admirado nem sempre é recordado. Se pararmos para pensar, as pessoas das quais nós mais nos lembramos na vida, de duas uma, ou são aquelas que mais nos dão problema, então nós nos lembramos delas sempre, ou são aquelas para as quais nós somos problema. E aí elas também se lembram da gente. É curioso o coração do ser humano. Onde quero chegar com isso para não cansá-los nesta noite tão importante? Quando Jesus lava o pé de um dos apóstolos e ali lança água, ele demonstra que o amor dele é um amor totalmente doação. Porque uma vez que a água lava os pés, ela não volta mais para a vasilha. Ela não volta mais para o lugar de origem. Ela vai e não volta mais. E só esse amor doação transforma. Somente ele. Todas as vezes que o amor, mesmo na relação de pai e filho, esposo e esposa, mesmo na relação solidária do que nós chamamos de amor, existe a minha necessidade de retorno, de reconhecimento, então eu estou pensando em mim mesmo. Não estou pensando no outro. E enquanto eu não penso totalmente no outro, e o meu amor como água que vai e não volta se efetiva, eu não me torno elemento de cura, de transformação na vida daquele que foi objeto do amor. Porque no fundo eu espero algum retorno, um muito obrigado, um abraço, um beijo, como aquela situação clássica que muitas pessoas já colocaram para mim em conversa pessoal de aconselhamento, quando alguém diz para o outro, eu te amo, e o outro demora alguns segundos para dizer, eu também. Aquele que acabou de dizer, eu te amo, já começa a ficar incomodado. E se o outro então se calar, piorou, o drama se instaura. Porque no fundo, nós, mesmo naquelas relações que nós chamamos de amor, consolidadas, quase sempre, reina o ego, reina a necessidade, reina a carência. Última palavra. Maria Madalena chora. Suas lágrimas poderiam simbolizar uma passagem. Porque, no fundo, uma lágrima é uma passagem de um sentimento lá de dentro para o mundo de fora. E quando sai pelo olho, a lágrima acaba por solidificar de uma forma cristalina, até bela, aquilo que lá dentro não se conteve como emoção. Toda lágrima é fruto de um toque. E o toque, que ao tanger o sentimento, faz com que ele não se contenha e transborde, é aquele pequeno objeto físico na nossa face. É tão curioso que um olho, depois de uma lágrima, fica até mais bonito. A face, depois de uma lágrima, traz um brilho diferenciado, porque a lágrima externaliza algo que lá dentro foi tocado. E todas as vezes que existe um toque lá dentro do ser humano, ele se encontra com a verdade de si mesmo. Seja ela no toque da dor, que muitas vezes a lágrima externaliza, seja esta experiência no toque do amor,
que também a lágrima externaliza. Nós não choramos somente por sofrimento. Nós choramos também quando somos objeto de ternura, de afeto, quando uma emoção nos toca. Inclusive, se pudéssemos, quiçá, fazer um teste químico da lágrima, talvez ela tivesse até um gosto diferente. Quando ela vem como filha da dor, quando ela vem como filha do amor, quando ela vem como filha da tristeza e quando ela vem como filha de uma emoção de ternura. A lágrima simboliza, sim, a passagem. Por isso, muitos autores da espiritualidade cristã pediam a Deus o dom das lágrimas. Poderíamos nos assustar com isso, mas essa solicitação em oração do dom das lágrimas era para que, com elas, pudessem experimentar a vida pascal, a vida nova, a vida da conversão, as lágrimas daquilo que o pecado deixaria para trás. Porque Maria chorava, é difícil saber. Se ela chorava por amor, necessidade, muito provável, porque quem vai atrás de um corpo morto num túmulo, sem saber que ele ressuscitou, nada mais está buscando do que ir ao encontro de si mesmo. Porque a pessoa não está lá mais. Ela não poderá mais conversar comigo. Não haverá mais interlocução com ela. Logo, é uma necessidade do sujeito que vai até lá, a não ser que este objeto seja, segundo o ensinamento da Igreja, uma obra de misericórdia, ou seja, visitar o túmulo para rezar pelo defunto. Mas se eu vou por outro motivo, eu estou indo em função da minha necessidade e não daquela pessoa. A partir do momento, no entanto, em que Cristo fala com ela, a sua lágrima toma um outro rumo, a sua compreensão hermenêutica um outro sentido, e ela sai dali de pé, caminhando, até correndo, como diz o Evangelho, para anunciar aos outros: eu vi o Senhor. Que essa celebração da Páscoa deste ano nos ajude a entender a beleza do significado desse tempo. Tempo de uma existência pascal, de uma existência ressuscitada. Não é fácil viver uma existência pascal, porque, como eu disse, quem vive uma existência pascal tem fama de ser uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa madura, uma pessoa que resolve problemas, uma pessoa que nunca reclama, uma pessoa que sempre está sorrindo. E quem vive assim nesta vida corre o risco de não ocupar tanta atenção assim no coração dos outros. Mas eu ousaria dizer que é melhor nós ocuparmos a atenção no coração dos outros quando isso for necessário, por sermos na vida delas alguém que traz alegria, leveza, maturidade, otimismo e esperança, do que alguém que traz peso, que preocupa, que ocupa espaço sim, mas trazendo peso. E que a passagem que a Páscoa simboliza nos ajude a deixar o anterior, trazendo para o interior somente aquilo que ficou como legado e bagagem do anterior, mas não perpetuando o anterior no interior. Senão, nós passaremos de muitos lugares para muitos lugares. Nossos pés até se calejarão de tantas passagens, mas correremos um sério risco de a passagem definitiva, transformadora, libertadora não acontecer, mesmo com os pés machucados e calejados de tanto andar. Porque se o anterior não ficar lá onde ele precisa ficar, o meu interior viverá no passado. E quem vive no passado não passou.